Abra suas Bíblias no texto lido para nossa reflexão. Irmão Aldo, se puder botar um pouco mais de médio para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o senhor vai mudar esse microfone, que ele não está bom para a minha voz, não, tá? Amados, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Na última reflexão nós falamos que, não é, o escritor questionava com a palavra: quem é o homem para que tanto te lembres dele, não é verdade? Essa pergunta foi feita pelo salmista Davi e repetida aqui, dizendo que Deus fez o homem menor do que os anjos e deu a ele autoridade sobre todas as coisas na face da terra. Está melhorando. Na face da terra. E vimos então que, por causa da queda do homem, ele perdeu a autoridade que tinha sobre todas as coisas. Não é? O homem, quando foi feito por Deus, tinha autoridade tremenda, tinha a glória de Deus, tinha a graça, a unção de Deus presente neles, mas, por causa da queda, do pecado, ele perdeu toda aquela glória que tinha. Essa glória é restaurada em nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, ainda assim, de uma forma limitada, não é? Pois podemos adoecer, podemos envelhecer e até morrer também. Mas então, o escritor diz que Jesus Cristo, né, foi revestido de glória e de honra, né, mesmo tendo se feito homem, menor do que os anjos, não é isso? Quando abriu mão seus atributos maravilhosos, para que provasse a morte, pudesse morrer por toda a humanidade. Jesus morreu em lugar de todo homem, meus irmãos. Os irmãos calvinistas dizem que Jesus não morreu pela humanidade, não morreu pelas pessoas em geral. Diz que Jesus morreu somente pelos eleitos, aqueles que já nascem salvos desde o ventre. Isso não tem fundamento bíblico sólido, irmãos, não é? Não tem mesmo, porque a Bíblia diz, Jesus disse que Deus amou o mundo, a humanidade inteira, todo tipo de gente Deus amou e ama. Por isso, quando dizemos que Deus ama o pecador, é verdade. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não é? Então, hoje Deus ama os crentes salvos, os incrédulos, perdidos, não é? Gente de toda espécie, Deus ama. Agora, por causa da sua justiça, e Ele não ama o pecado, não ama o que a pessoa faz. E Ele concede a cada ser humano a liberdade ou livre-arbítrio para ser responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos diante de Deus, não é? Pelas suas decisões. Toda decisão tem consequência. Toda decisão que nós tomamos tem consequências. As consequências podem ser boas, podem ser ruins, depende das nossas escolhas. Então Jesus chamou os seus discípulos, descido por todo o mundo, e pregou o evangelho a quem? Aos eleitos? Não. Pregar o evangelho a toda criatura, todas as pessoas do mundo. E completou, não é? Quem crê em quem? Quem crê em Jesus como Salvador, na sua palavra, será salvo, não é? E quem não crê será condenado. Simples. A explicação de Cristo, a sua definição, não é verdade? Então Jesus morreu para isso. E então no versículo 10, que começamos hoje a meditar, diz que convinha, foi conveniente, que aquele para quem são todas as coisas, não é? Mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, não é? Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Isso fala sobre Jesus.
aquele para quem são todas as coisas. Abra sua Bíblia para relembrar, Colossenses, capítulo 1, versículos, Colossenses 1, 14 a 17. Vamos dar um pulinho lá em Colossenses, não é? Glória a Deus por isso. Colossenses 1, 14 a 17. Ali está dizendo, para quem foram feitas todas as coisas. Colossenses 1, 14, assim. Podemos voltar ao 12 para enquadrar melhor o texto que vamos ler. 12, Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Idôneo quer dizer capaz, hábil, habilitado, para participar, não é? Da herança do sangue, da herança dos santos na luz. O qual, Jesus, nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, do poder do mal, do poder do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos uma mudança de posição. Antes estávamos nas trevas, no reino do mundo, no reino do pecado, no reino da carne. Através de Cristo nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus, quer dizer, de Jesus, glória a Deus, em quem temos a redenção. A redenção não pode ser feita por João, por Pedro, por Tiago, pela bendita Virgem Maria, não, e nem tampouco a salvação é pelas obras das pessoas, não é? Pessoas que pensam que fazendo bem, por exemplo, o Espiritismo diz assim, fora da caridade não há salvação. Esse é um dos textos mais eloquentes da doutrina espírita, não é? Não sei se alguém já estudou, eu já estudei o Espiritismo porque eu ensino sobre religiões comparadas no curso teológico. Tem que estudar todas as religiões para poder explicar a diferença entre elas e a palavra de Deus, entre elas e o cristianismo, não é isso? Então, nós temos redenção por Ele, por Jesus, a remissão dos nossos pecados. Aí diz, o qual, Jesus, é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí aqui agora se encaixa no versículo que lemos em Hebreu, que diz que para Ele foram feitas todas as coisas, porque nele em Jesus, não é? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Dê glória a Deus por isto, não é verdade? E o 17, e Ele é antes de todas as coisas, quer dizer, Ele é eterno, e todas as coisas subsistem por Ele. Veja que coisa tremenda de profunda, irmãos. Além de Jesus ter criado todas as coisas que há no céu, na terra, subsistem por Ele. É pelo seu poder que está preservada todas as coisas na face da terra. O ser humano existe na face da terra porque Jesus quer, preserva. Você pode perguntar, mas ele sabe que tem tanta gente ruim, a maioria não quer saber dele, a maioria o rejeita, a maioria dá as costas para Deus, como é que ele ama essas pessoas? Aí que está. Aí que está, são mistérios que não podemos explicar, mas entendemos e cremos pela Bíblia. Realmente parece uma coisa, um contrassenso, amar gente ruim, gente que o rejeita, gente que troca Jesus por cigarro, troca Jesus por bebida, troca Jesus por mulher, por sexo, troca Jesus por dinheiro, troca Jesus por prazeres, não é? Por tanta coisa que há na terra, por posição, e assim por diante. Mas Jesus ama, é porque faz parte da sua natureza, da sua realidade. Sendo Deus, Ele não tem um amor qualquer. Segundo se diz, o amor de mãe
é o amor maior que existe na face da terra. Mas o amor de Jesus pelo pecador, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe, do que o amor de pai, e com todos os tipos de amores. Ele ama todos, não é? Mas, e a Bíblia diz que Jesus não veio morrer só pelos eleitos, nem predestinados. Não, Senhor. João 3,16, porque Deus, é Jesus quem diz, amou o mundo, a humanidade. Agora, não há explicação para esse amor, não há adjetivo para dizer que ele é grandíssimo, grandioso, maravilhoso, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele é qualquer um, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas cuidado com esta fé, já expliquei isso aos irmãos. Quem crê será salvo, é verdade, mas a crença em Jesus para salvar, não é crer em Jesus para ser salvo, não é apenas uma crença. Eu creio que ele existe. A Bíblia diz que Satanás crê muito mais do que nós. Os demônios creem mais, porque nós cremos pela fé, e eles viram Deus, eles conviveram com Deus na eternidade, logo eles creem também muito mais do que a gente, tá certo? Porém, eles estão condenados. Já diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, amados, cuidado com essa fé. A sua fé não é uma fé simplista, simplória. Eu creio, pronto, eu creio, como disse o filósofo, né? Creio, logo existo, pronto. Eu existo porque creio. Eu falei nisso aqui, na vez passada, a sua opinião de alguns filósofos, o que é o homem. Estão lembrados? Que um deles, Platão, muito famoso, conhecido nas faculdades de filosofia, sociologia, etc. Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Filósofos gregos, não é? Pois a filosofia veio de lá. Ele disse que o homem é apenas um bípede sem penas, um animal, um bicho de duas pernas, que não tem pena, só isso. Quer dizer, isso é uma maneira de ver as coisas de maneira muito simplistas. Então, quando Jesus disse, quem crê será salvo, essa fé é tão maravilhosa, mas tão profunda e tão elevada, irmãos, que para ela salvar o homem, não é simplesmente crer por crer, não. Tem que crer e obedecer. Tem que crer e se santificar. Entende? Por isso a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tem gente que vem para a igreja com segundas intenções carnais, intenções mais, não é verdade? Não se consagra, não se santifica e acha que anda com a Bíblia na mão, é santo, é crente, vai para o céu. É muito enganado, está muito enganado. Você conduzir uma Bíblia é apenas um indicativo de que você é um evangélico. Normalmente só os evangelhos conduzem uma Bíblia, não é? Mas não quer dizer que você é salvo por isso. Você prega bem, canta bem, ora, toca bem, isso não quer dizer que é salvo. Estes são meios que a gente usa na adoração a Deus. Agora, quem crê será salvo é quem crê e se santifica. Se santifica. A Bíblia manda santificar. É parte fundamental da salvação, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Há pessoas que passam 50 anos na igreja, irmãos. Hoje à tarde eu recebi uma notícia de um homem que caiu num pecado que eu não posso dizer aqui, porque é muito, muito feio. Um crente, um obreiro, não vou dizer aqui de púlpito, de maneira nenhuma. Como pode uma pessoa que recebeu tantas bênçãos de Deus, não é? Aceitou Jesus como Salvador, batizado no Espírito Santo, de repente o diabo tenta, porque o diabo tenta mesmo. O papel dele, ele faz muito bem feito, o maligno, não é? Tentar as pessoas. Tentar quer dizer seduzir, induzir para o mal, induzir para fazer coisa errada. E esse é o papel do tentador, ele faz muito bem feito. E para ele não tem esse negócio de ser membro da igreja, congregado, novo convertido, velho convertido, pastor, não interessa, ele tenta.
porque ele teve o atrevimento de tentar Jesus, não é? Foi lá no Monte da Tentação, quando Jesus estava passando por uma prova tremenda que Deus o fez passar, para poder começar a obra da salvação. O diabo chega para ele, 40 dias e 40 noites sem comer, não é? No deserto. O diabo chega e diz: ei, se o Senhor é o Filho de Deus, olha aqui, ó, você está com fome, né? Transforma essas pedras em pães. O diabo tenta você no seu ponto fraco. O diabo tenta você naquilo que ele percebe, ele é altamente psicólogo, aquilo que ele vê que é fraco, que você, sua fraqueza está ali. Jesus estava fraco fisicamente. Depois de 40 dias, mesmo sendo sustentado pelo poder de Deus, ele estava com fome. Aí o inimigo tenta nessa área da fome, né? Então, o Filho de Deus transforma as pedras em pães. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Outra tentação, olha, pule desse prédio aqui, que era mais ou menos 30 andares, o pináculo do templo. Já fui a Israel, pela graça de Deus, não é? Com a caravana de irmãos, e o templo é uns 30 metros de altura. Pule daqui, ó, desafiando Jesus, né, para ele, a vaidade, mostrar que era poderoso, mostrar que não acontecia nada com ele. Para Jesus isso era fácil, não é verdade? Era fácil. Tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito. Ele cita a Bíblia. Cuidado, irmãos, com doutrinas na internet, viu, no YouTube e outros lugares, porque Satanás também cita a Bíblia. Ele usa a Bíblia para manipular a mente das pessoas. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece teu pé em pedra. Ele citou o Salmo 91. Satanás sabe a Bíblia todinha de cor e salteado. Mas Jesus não cedeu à tentação, não. Jesus citou outro texto bíblico, diz: não tentar, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Citou um trecho bíblico, usou a palavra. Sabe porque a maioria dos crentes cai na Assembleia de Deus? Não cai porque é pobre, porque é rico, porque tem dinheiro, porque não tem, porque é homem, porque é mulher. Não, senhor, cai porque não conhece a palavra e não usa a palavra, só por isso. Que a palavra de Deus não é apenas verbo, adjetivo, pronome, conjunção, preposição, não, senhor. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, minhas palavras têm poder espiritual. Se você usar a palavra de Deus, Deus pode fazer milagres na sua vida, não é? Usando a palavra. Jesus usou a palavra. Depois ele de uma maneira que não sabemos como, né? Ele apontou assim para o espaço, mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Está vendo, mestre? Quantos reinos bonitos o mundo tem? Se tu prostrado me adorares, eu te darei toda essa beleza, toda essa glória. É a tentação para ter poder, para ter riquezas, não é? Para ter domínio. Jesus então botou ele para correr, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Dê glória a Deus por isso. O diabo caiu fora, meu irmão, nunca mais tentou Jesus, não é? Lá que ele tentou com Jesus, estava na condição humana, sujeito à fome, sujeito à fraqueza humana, etc, não é? Então aqui está dizendo que Jesus que todas as coisas foram Ele, foram feitas por Ele, para Ele, e por Ele tudo subsiste. Quer dizer, aquilo que os homens descobrem pela ciência, já descobriram, as leis da gravidade, né? Não é? Segundo a qual os corpos são atraídos, não é? Pela lei da gravidade. Essa lei que nos mantém em pé é a lei da gravidade. Uma lei que atrai, uma atração que tem nos corpos, não é verdade? Para atrair aqueles que estão sobre ele.
Tem lugar no espaço que não tem a gravidade. Então, como é que você vai ver lá? Depois da atmosfera, acaba a gravidade e o homem fica flutuando no espaço. Os astronautas, na verdade, só nos aparecem porque estão presos por um fio à nave espacial. Está entendendo, irmão? Mas Jesus é que faz tudo permanecer no seu lugar, é o poder dele. Coisa fantástica. É Ele que faz tudo isso. É Ele que nos preserva, irmãos. É Ele que nos guarda. Eu dizia para os obreiros, segunda-feira, obreiros do interior, no interior nós temos mais de 120 igrejas. Saiba disso, não é? Igrejas, eu estou dizendo, incluindo congregações menores. São 25 campos, ou igreja sede de campo, e em torno de cada uma dessas gira, não é? 4, 5, tem campo, tem 8 igrejas. Por isso que dá 122 igrejas e congregações. E eu dizia para eles que vieram aí, só os líderes, 20 e poucos. Olha, esse Covid é uma doença muito perigosa. Muito perigosa. E ele é um vírus que ele se muda, passa por mutação. A primeira onda dele já passou, eu tive, não é? Não senti nada, fui assintomático, graças a Deus. A segunda onda é 10 vezes mais agressiva do que a primeira. Já pensou? Morreu um obreiro nosso, a esposa morreu, não é? Estou agora orando a Deus para colocar o substituto lá. Alguém disse que ele não gostava de usar máscara. É uma coisa incômoda, não é, essa máscara? Tem gente que fica passando mal, outros não gostam. Eu, por exemplo, fico respirando muito quando eu uso a máscara, não é verdade? Mas é necessário. Questão do álcool, questão do distanciamento social. E disse para ele, nós fazemos a nossa parte. Nossa parte nós fazemos. Se alimente bem, repouse as horas necessárias, não é? Se puder, compre suplementos alimentares, vitamina B, você tem que tomar todo dia, vitamina C com zinco, vitamina D, vitamina E, é quase o alfabeto todo aí, uma metade do alfabeto, não é? B, C, D, E, magnésio também é bom, ômega 3, faça exercício, caminhe. Eu fui militar 12 anos, graças a Deus, e dou graças a Deus, porque da vida militar eu trouxe coisas boas, como o hábito de caminhar. Todo dia eu caminho, a minha caminhada de acordo com a minha idade, não é? Entendeu, meus irmãos? E faço minha educação física. Mas eu disse para ele, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Está escrito. Você pode fazer tudo o que quiser pela sua saúde, mas se Deus não guardar, você pode ir embora com Covid. Ora, faça a sua parte, e Deus fará aquilo que você não pode fazer. Porque Ele é que nos faz sobreviver, subsistir, como diz a sua santa e glória pelo seu nome. Leia Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Outro trecho paralelo, para reforçar esse estudo, não é? Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. E antes de Coríntios. Romanos 8, 29, diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala em predestinação, mas como eu disse, tem predestinação da Bíblia? Tem, mas tem predestinação coletiva, irmão. A igreja foi predestinada antes da fundação do mundo. O povo de Israel foi predestinado para ser povo de Deus antes da fundação do mundo. Mas, de um modo geral, Deus não tem predestinados exclusivos, não. A Bíblia, como eu disse, só tem uns 3 ou 4. Jeremias, Paulo, quem mais?
João Batista e só. Aí você não pode dizer que por causa disso todo mundo é predestinado. Não, Senhor. Então Deus, Ele quer nos chamar de irmãos, irmão. Irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. Diz a palavra de Deus. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Agora, lembre-se que aqui está falando, o que santifica é Deus, os santificados somos nós. Temos que fazer a nossa parte. E a santificação, irmão, envolve tudo em nossa vida. O crente tem que ser santo por dentro e por fora. Se você for santo apenas por fora, e por dentro não for, você não passa de um falso crente. De um hipócrita, na verdade. Por fora parece crente, vestido comprido, camisa, cabelo comprido, tudo no caso da mulher, o homem direitinho, não usa barba, e corta bem o cabelo, roupa direitinha, santa, simples. Falar em roupa, meu irmão, cuidado, viu? Aqui é uma palavra para os homens. Me lembrei de falar isso agora. Na internet tem homem também assistindo. Mas eles estão aqui, é bom, e sobretudo os obreiros, sabe? Eu conversei com uma pessoa, eu vi um irmão, mas a calça dele era tão justa, irmão. Uma pessoa chama de calça jiqui. Não sei por que jiqui, né? Muito apertada. Eu disse para ele, meu irmão, até pouco tempo quem usava calça bem justinha para se mostrar, para mostrar o corpo, as curvas, e se exibir, eram as mulheres, né? Calça, como é que chama? Calça leg, né? Bem coladazinha. Leg vem do inglês, perna. A perna bem coladazinha, era só mulher, eu só via mulher. Agora, já vi na igreja um homem também com as calcinhas de mulher. Bem fininha, coladinha nas pernas. Eu disse, irmão, quem fez isso foi Satanás. Criou essa moda para o homem também se exibir, e a ideia dele é igualar o homem à mulher, a mulher o homem, em tudo, etc. Eu disse para ele, não faça isso, meu irmão. Você aceita o meu conselho? Ele disse, aceito. Um irmão humilde, aceito. Então use uma calça masculina. Calça masculina é uma coisa, calça feminina é outra. Então mostrei para ele que não fica bem isso. Entende, meus irmãos? Nós precisamos dar exemplo, não é? Então, não precisamos usar uma calça com meio metro na perna, não. Mas tem que ser uma calça que você possa dizer que é calça masculina, calça de homem. A Bíblia diz, não haverá traje de homem na mulher, nem traje da mulher no homem, está escrito. Ou seja, a tal da moda unissex é do diabo. Não, Senhor. Deus quer que o homem seja masculino, macho, e mulher seja feminina, fêmea. Quando você vê uma mulher querendo ser homem, é porque o negócio está errado. Ela está sendo a lavagem cerebral do maligno na cabeça dela, ou o homem querendo ser mulher. Isso é ação do maligno, irmão, viu? Então, muito cuidado, porque aqui está falando que o que santifica e os que são santificados, não é? Para que Jesus não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Deus é Pai de Jesus, Deus é nosso Pai também. E nosso irmão é Jesus, nosso irmão mais velho, como diz alguém, não é? Ser irmão de Jesus é coisa grande, não é, irmão? E somos irmãos um dos outros também. Essa expressão, irmãos em Cristo, é bíblica. Somos irmãos um dos outros, somos servos de Deus e somos irmãos, somos família de Deus. Deve viver como família, família unida, servindo ao Senhor com alegria, não é? E aqui diz, e anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está aqui um versículo contra os desigrejados. Nem tinha prestado atenção a esse versículo, vou colocar nos meus estudos sobre desigrejado, viu, irmão? Aqui diz que os louvores devem ser entoados no meio da congregação, como nós estamos aqui. Você pode cantar sozinho na sua casa? Pode,
mas Deus se agrada do louvor da congregação, meus irmãos, no meio da congregação. Então, os desigrejados, eles é um tipo de crente rebelde, revoltoso, revoltado, iracundo, que ele não gosta de pastor, nem gosta de igreja. Pessoa frustrada, né? Sofreu algum problema na igreja, cara feia de alguém, do pastor, sofreu alguma injustiça, que acontece isso. A igreja, humanamente falando, não é perfeita. Ela é perfeita espiritualmente. A noiva do Cordeiro, em que não há nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, ninguém vê ela toda não. Só quem vê é Deus. Porque a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja dos primogênitos, a igreja que vai subir, ela está aqui, está na igreja presbiteriana, está na batista, em toda a igreja que sirva a Deus com fidelidade e santidade. Nós vemos a igreja visível, local, mas Deus vê a igreja invisível. Entendeu, meu irmão? Então, essa igreja, ela se congrega. O desigrejado fica dizendo na internet, no Facebook, não, porque os pastores são ladrões, os pastores roubam dinheiro, não sei o quê, os dízimos dos crentes, compra carro 0 quilômetro, carro novo, mansões, não sei o que lá. Eu já repreendi alguns desses usados por Satanás. Digo, meu irmão, você está cometendo o pecado de generalização. Está fazendo um julgamento temerário, julgando que todos os pastores são iguais, todas as igrejas são iguais. Mostrei para ele, não é assim não. Nem todo pastor é ladrão, nem todo pastor vive no luxo, na ostentação, não, senhor. Por exemplo, essa igreja aqui, eu estou aqui há 22 anos. Sabe quantos carros a igreja comprou? Carro colocar à disposição do pastor? 2. Só 2. E só passei para frente porque estava dando tanto problema que estava antieconômico manter o carro. 2. Agora tem igreja por aí que o pastor em 20 anos já comprou 5, 6 carros. Para se mostrar no carro 0 quilômetro, bonito. É besteira, meu irmão. E a maioria dos pastores não tem luxo nenhum. A maioria dos pastores não tem nada de luxo. Agora, tem pastor ladrão? Tem. Tem gente corrupta? Tem. Só que a Bíblia diz, Deus não tem o culpado por inocente. E cada um prestará contas a Deus das suas obras e até dos seus pensamentos. Eu só vejo que vocês só veem o que eu faço. E eu só vejo o que vocês fazem, ou dizem, né? Mas pensamento só quem vê é Deus. Pois bem, cuidado, irmão, que ele está falando sobre santificação, tá bom? E aqui diz, outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Então, voltando aqui à igreja, na congregação, em Hebreus também, diz assim, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, não é? Hebreus capítulo 10, versículo 25, 24, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, quer dizer, nós devemos estimular uns aos outros a praticar o amor e as boas obras, tá certo? Aí diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, noutra tradução, não deixando de vos congregar. Então, o desigrejado não quer se congregar, por causa das suas frustrações, e é contra o dízimo, contra a oferta, contra não sei o quê. Uma pessoa dessa é amaldiçoada, meu irmão. Está rejeitando a congregação. Igreja é uma palavra grega que quer dizer congregação, assembleia, reunião. Não tem igreja do eu sozinho. Eu sou igreja. Quando você vê alguém dizer eu sou igreja, ele é um analfabeto de Bíblia. Ele faz parte da igreja, mas ele não é igreja. Porque a igreja tem que ser coletiva, entendeu? Que Deus nos abençoe, nos ajude.